Leão e Aquário. Leão fala das questões pessoais, Aquário fala das questões coletivas, e ambos tratam de uma questão muito importante, que é a formação da nossa identidade. A nossa identidade de quem somos para nós mesmos e a identidade do que somos coletivamente. Esse eixo dessa identidade é muito importante no nosso mapa e é sobre ele que a gente vai estudar nesse vídeo. Então fica comigo que é logo mais. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal. Por aqui a gente tem diversos conteúdos sobre astrologia, sobre autoconhecimento, sobre várias coisas que vão te ajudar a ampliar essa percepção de si mesmo. E ampliando essa percepção, a gente consegue se expressar melhor e colocar melhor os nossos potenciais, contribuir melhor com o mundo também. Esse eixo que a gente vai estudar hoje, ele fala muito disso, do se conhecer e assim conseguir colocar mais os nossos potenciais para o mundo. Nós já estudamos por aqui o signo de Leão. Se você está acompanhando pela primeira vez, a gente tem uma playlist do curso de astrologia. Então, vou deixar no cardzinho para quem ainda não assistiu. E temos também a nossa sala de aula, com conteúdos extras, com materiais, com acompanhamento e os estudos em cima do seu mapa. Então, além de estudar astrologia, você está se estudando também, se autoconhecendo. A primeira turma já fechou as inscrições, mas eu vou deixar aqui embaixo o formulário para você entrar na lista de espera para a próxima turma. E aí, como eu falei, a gente estudou o signo de Leão, já estudamos o signo de Aquário e percebemos o quanto esses dois tratam de questões fundamentais, né, para a nossa formação. Porque Leão está falando das questões da identidade, do ego, do self, de como eu me percebo, eu deixo a minha marca no mundo. E Aquário vai tratar daquelas questões em que, a partir dessa minha marca no mundo, eu colaboro, eu trago o novo, eu tenho essa capacidade de inovar e cooperar com o todo. Então, onde nós temos esse eixo no mapa astral, é uma parte do mapa, são casas do mapa, que são muito fundamentais para a gente compreender a nossa autoestima, como nós lidamos com aquilo que sentimos, com essa marca, o quanto a gente tem de consciência dessa marca pessoal e o que a gente faz com isso, como que a gente leva isso para o mundo, né? De que forma a gente contribui. Então aqui esses dois, eles têm muitas semelhanças e ao mesmo tempo eles estão em polos diferentes de uma mesma questão, né? Então a gente fala que esse eixo é o eixo da identidade porque ele traz toda essa formação individual e coletiva, interpessoal, que é muito fundamental para que a gente se entenda como um todo, né? Então Leão, ele vai ser aquele arquétipo que ele vai trazer essa questão da autonomia, de começar a colocar a nossa marca no mundo, de tomar essa frente das situações, de tomar a autorresponsabilidade das coisas, né? Ele é muito vibrante em tudo aquilo que ele se posiciona, em tudo aquilo que ele se envolve, tem um envolvimento muito apaixonado com aquelas questões. Ele não está ali de uma forma fria, distante, mais afastada. Ou ele está em algo realmente envolvido, realmente entregue naquela situação, ou ele não se dedica tanto, ele não se coloca tanto em algo que ele não acredite, né? Então, Leão, ele é um signo que está muito ligado com a questão do amor e do calor, do afeto, da generosidade, da expansão, porque ele tem essa necessidade de ter motivação nas coisas. Ele precisa acreditar com todo o potencial dele naquilo para que realmente ele coloque energia naquilo, né? E por outro lado, se em Leão eu tenho toda essa necessidade de um motivador muito forte para colocar minha marca pessoal, eu preciso me sentir empolgado, eu preciso
ter essa motivação interna para as coisas. Em Aquário, essa identificação tá mais com o coletivo, não é tanto a minha motivação, o que eu quero, a minha marca pessoal, mas é a motivação de uma ideia. É eu levar para um grupo alguma inovação, alguma ideia, algo que vai ampliar coletivamente. Em Leão, a gente tem essa busca de contribuir. E Leão é muito generoso também. Quando a gente fala desse eixo, a gente não está falando que Leão é egoísta e que Aquário é o expansivo e social. Não, Leão é também muito generoso, muito expansivo e muito social. Mas Leão ele está o tempo todo fazendo num sentido mais individual, mais próximo, mais dentro da realidade dele. Aquário leva isso para um nível coletivo, leva isso para uma amplitude maior, né? Para um grupo maior de pessoas. Então, em Leão, a gente tem uma energia mais pessoal. Em Aquário, a gente tem uma energia mais impessoal, né? Não é tanto o eu, a minha marca, mas é a marca da minha ideia, a marca de uma ideia coletiva, de uma expansão ideológica, de uma expansão de expressão cultural, por exemplo, né? Ele está mais ligado nos grupos. Então, o que a gente tem que buscar é equilibrar nesse eixo aqui, de um lado onde você tem Leão, você tem as coisas indo para um lado mais pessoal, e de um lado onde você tem Aquário, você tem mais essa impessoalidade, e o equilíbrio é perceber que eu preciso ter a minha marca, conhecimento dessa minha marca individual, para eu conseguir colaborar com esse todo, para eu conseguir essa expansão aquariana e essa expressão mais coletiva, né? Se eu não me entendo, me conheço, tenho essa expressão individual bem desenvolvida, eu não consigo entregar tanto para esse coletivo. Então, o equilíbrio entre esses dois é isso, é o se descobrir e aí descobrir o seu papel no todo. Nessa questão de Leão ter uma visão mais pro pessoal, ele também traz esses afetos para uma individualidade maior. Então, aquelas pessoas que ele gosta, aqueles afetos que ele nutre, aquele sentimento que ele guarda, tudo isso para ele é muito individual, é muito o eu, é muito como eu vejo aquela pessoa, como eu troco afeto com aquela pessoa. Aquela pessoa é especial para mim, aquela pessoa ela tem uma particularidade na minha vida, né? Então eu quero ser especial também para aquela pessoa e aquela pessoa tem eu tenho essa percepção de que aquela pessoa também é especial. Ele tem essa visão das relações que envolvem gostar das pessoas, né? Gostar da particularidade da pessoa. Então ele quer aquela individualidade, ele quer ter aquela certeza de que a pessoa, de que ele está passando essa ideia de que a pessoa é especial e de que ele está se sentindo especial dentro daquela relação também. Quando a gente olha para Aquário, Aquário tem uma impessoalidade muito grande, né? Então ele já tem uma ideia diferente desse afeto com os outros, com as relações. Para Aquário, ele se engrandece e ele tem essa noção de afeto e de doação, de generosidade e tudo mais, muito num sentido da ideia de que todos são iguais. Então ele não quer criar individualidades entre as pessoas, ainda que ele lide muito bem com a característica de cada um, mas ele quer que cada um se expresse à sua forma e ele tem basicamente um afeto que é semelhante por todos, que tem uma percepção de todos como sendo iguais. Ele não faz distinções entre as pessoas, né? Leão quer a especificidade, ele quer a individualidade daquele outro ser. Então a gente tem diferentes formas aqui de doar afeto, de se relacionar. O que a gente encontra de equilíbrio entre essas duas formas, e sempre pensando, né, a casa que vocês têm Leão e a casa que vocês têm Aquário, aonde que estão esses diferentes afetos. Mas o equilíbrio é a gente perceber também que eu preciso sim respeitar a individualidade do outro, né, e dar esse espaço e ter essa percepção de que todos somos iguais,
mas ao mesmo tempo eu ter relações também tão envolventes, calorosas, quanto essa energia leonina consegue nos sugerir. Em Leão, nós temos o domínio da singularidade. Ele valoriza o singular, o que é único, né? Ele se observa como um ser único e ele busca nas relações essa unicidade também. Em Aquário, a gente tem o domínio da pluralidade. Então, ele quer o máximo a diversidade, o encontro com o máximo de ideias diferentes e de interações diferentes possível. Tem uma frase de uma música do Caetano Veloso, que inclusive ele é leonino, ele traz bem essa questão do arquétipo leonino da individualidade, que é a frase que ele diz que gente foi feita para brilhar. Então o leão tem essa ideia de que a nossa unicidade, a nossa singularidade, ela é um brilho em si, ela é algo especial dentro desse todo, né? Ele entende o brilho dos outros também, quando esse arquétipo está bem trabalhado, mas ele entende que cada brilho tem a sua importância. Em Aquário, a questão da independência é muito importante. Então, ele tende a buscar mais essa independência do que necessariamente esse contato com todo esse brilho, esse encanto e essa interação mais próxima com o outro. Porque ele tem o pavor da ideia de se sentir aprisionado dentro de uma única percepção, ou uma única forma de se relacionar, um único relacionamento ali. Ele quer observar o máximo de informações e de interações possíveis. Então ele tem essa necessidade, né, de não se sentir aprisionado no centro de nada. Leão quer muito ser o centro das atenções, né? Aquário foge disso porque ele foge do aprisionamento que essa atenção toda demanda, né? Se a gente pensar ali um popstar, uma pessoa que esteja muito na mídia, ela tem toda aquela adoração, né? Que Leão adora, que Leão gosta muito desse glamour. Mas isso demanda a liberdade dela, a autonomia dela, a individualidade, o espaço dela poder ir na padaria e comprar o pãozinho da tarde, que o Caetano Veloso não vai na padaria e compra o pãozinho da tarde sem ser fotografado. Então, essa liberdade de ir e vir, de eu poder fazer as coisas e eu não ter que me preocupar, eu poder fazer de uma forma leve, é uma coisa que Aquário preza muito, por esse direito à liberdade, né? Por esse não se sentir aprisionado. Então, aqui ele acaba fugindo de ser o foco das atenções, de ser o centro das atenções. O que acontece entre esse eixo aqui, que é preciso a gente cuidar um pouco, é que muitas vezes nessa fuga por esse receio de se sentir aprisionado, o arquétipo aquariano, ele tem um desapego muito grande com as coisas, né? Então, com as próprias ideias. Ele deixa uma ideia, ele constrói algo, ele faz algum processo criativo e não necessariamente ele quer o nome dele vinculado àquilo. Às vezes ele não assina aquele projeto, ele não fala que aquilo foi ele que fez porque ele não quer aquele mérito todo em cima dele. E Leão nos mostra essa questão de precisar também valorizar que aquilo foi algo que você fez, que você criou, que tem a sua marca ali. Então a gente achar esse meio termo em que o deixar a nossa marca não nos aprisiona, mas também a gente não deixa de colocar o nosso toque, entender a nossa pessoalidade ali, né? O nosso toque pessoal naquilo que foi criado. Aquário é mais o nós, Leão é mais o eu. Leão está no que eu realizo, no que eu crio. Aquário está no que nós, como sociedade, como coletivo, criamos. E nessa busca por liberdade, Aquário acaba tendo uma independência muito grande também. Então, o aquariano, ele não tem tanto, e aonde você tem Aquário no mapa, não tem tanto aquela preocupação com a imagem e com aquilo que vai parecer, com aquilo que vão achar. Como o Leão do outro lado tem, né? A questão de como que isso vai ser interpretado, de como as pessoas vão enxergar essa atitude. E Leão tem uma ligação muito grande com questão de manter um sentido de nobreza de caráter, né? Ele não quer ser visto como alguém
que tem atitudes mesquinhas, pequenas, feias perante a sociedade. Ele quer ser visto como alguém generoso, leal, que tem toda uma vivacidade, né? Que as pessoas fazem, que ela demonstram toda aquela admiração por ele. Ele quer essa admiração. E no querer essa admiração, ele também acaba se preocupando muito com essa imagem que vai passar na sociedade. Então, o que a Leão precisa aprender aqui desse eixo também é ser um pouco mais solto, assim como o Aquário, de que ele vai deixar a marca dele no mundo, de que ele vai se colocar, vai se posicionar, mas ele não precisa se aprisionar naquela imagem que ele está tentando passar, naquele projeto que ele cria, né? Acabar colocando toda a vida dele e a liberdade dele em função das expectativas que ele quer suprir, né? Para ganhar essa admiração, para ganhar esse respeito. Outra característica que fica bem clara aqui nesse eixo é a questão de que Aquário é um signo de ar e é um signo voltado para o racional. Leão é um signo de fogo, tem toda aquela vivacidade, né? E é um signo voltado totalmente para o emocional, para a questão do que eu sinto, de quem eu sou, da minha ligação comigo mesmo, né? E é por isso que Leão é tão artístico também. E Aquário tende a ficar mais no campo das ideias. Nisso, quando a gente observa esses dois signos, cada polo ali tá demonstrando, né, tá querendo deixar a sua marca, um de uma forma mais coletiva, outro mais individual, e nessas percepções, um acaba colocando essas ideias de uma forma mais racional e realista e diante daquilo que ele tá enxergando cientificamente, colocando de uma forma bem direta mesmo, né? Aquário tem esse lado mais racional e ele traz as ideias de uma forma mais impessoal também. Ele traz um pouco desse lado impessoal para o campo das ideias também. Já Leão, como ele coloca todo aquele emocional dele ali, quando ele tá falando alguma coisa, a gente observa que tem muito a questão da dramaticidade, né, que ele coloca no que ele tá falando. Então, Leão tende a aumentar as coisas, a colocar mais um ânimo maior nas coisas que ele tá falando. Tem mais emoção naquilo que ele fala. Se a gente pedir para um aquariano falar de uma situação X vivenciada e o leonino falar dessa mesma situação, o leonino vai dar uma carga de dramaticidade muito maior em cima dessa situação do que o aquariano. O aquariano vai contar que estava atravessando a rua e um carro passou por ele e quase atropelou ele. O leonino vai dar detalhes, a cor do carro, como que ele se sentiu e o carro parou quase em cima dele e todo mundo olhou. Ele vai dar todos os detalhes para causar aquela emoção em quem está ouvindo, né? E porque ele sente nesse grau de intensidade também. Então a gente tem um eixo aqui também que de um lado a gente tem muita emoção acontecendo e as coisas precisam acontecer com muito coração, com muito envolvimento. E do outro lado, em Aquário, a gente tem um campo das ideias muito ativo. Aqui a gente precisa de troca, a gente precisa de conversa, de diálogo, de buscar diferentes referências e as coisas faladas de uma forma mais impessoal. Leão é um arquétipo que vive muito presente, ele está muito presente para as situações que estão acontecendo, né? Essa ligação emocional toda que a gente acabou de passar é porque ele está sentindo tudo o que está acontecendo ali naquele momento. Então as coisas são tá muito conectado com as coisas que ele vivencia, né? Então aqui a gente tem a ligação leonina com as questões dos prazeres, as questões de gostar de tudo que é mais glamuroso, de tudo que é confortável, do que tem um envolvimento artístico, do que tem uma alegria envolvida, uma agitação, uma festa, um envolvimento que tem mais emoção ali acontecendo. Em Aquário, a gente vai ter a questão de estar mais no futuro. Então, ele está mais no campo das ideias justamente porque ele está pensando no que vai vir a acontecer, né? O Leão, ele está no presente, o Aquário, ele está mais focado no futuro. Ele está mais direcionado para o que pode vir a ser, para o que ele vai poder inventar, qual a inovação que ele vai poder trazer
mesmo ele vivenciando aquela situação, ele está sempre pensando na próxima situação, né? Ele vive muito pouco presente. Leão vive muito presente, Aquário vive muito futuro. E o eixo aqui, a complementação entre esses dois, é a gente conseguir juntar isso, eu estar no meu presente, eu conseguir ter esse lado de aproveitar os prazeres, curtir, ter aquele envolvimento com as coisas que acontecem ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu ter essa projeção, eu conseguir ter visão do que eu quero alcançar, das minhas ideias, do que aquela minha atitude de hoje impacta, né, futuramente. Então esse eixo que vai mostrar isso também. Quando no mapa astral a gente tem, por exemplo, o Sol no signo de Leão e esse ascendente em Aquário, vocês lembram que a gente comentou aqui pelo canal, faz uns dias, saiu um vídeo falando sobre essa questão do ascendente do Sol. Então a gente falava lá que o ascendente é como se fosse um caminho para o Sol, né? Ele é uma direção para a gente alcançar aquele potencial, aquele brilho pessoal desse Sol. E aí, quando a gente tem esse eixo acontecendo nesses pontos, a gente tem o caminho leonino para chegar nesse Sol aquariano, né? Ou o caminho aquariano para chegar nesse Sol leonino. A gente tem, por exemplo, se eu tenho o ascendente em Leão e o Sol em Aquário, eu tenho que, pelo meu ascendente, desenvolver primeiro essa questão individual, essa questão do meu autoconhecimento, da minha percepção de mim mesma, para chegar nesse potencial de Sol aquariano, de conseguir entregar para as pessoas, entregar coletivamente algo que partiu desse meu autoconhecimento, partiu dessa percepção da minha individualidade, da minha marca no mundo. E o ascendente em Aquário, para chegar no Sol leonino, ele faz como se fosse o caminho inverso, né? Ele parte do conhecimento das pessoas, da interação, da troca com essas pessoas, para chegar nesse Sol leonino e perceber que a partir dessa troca toda, ele se descobre muito. Né? Então, esses eixos, isso vale para os outros eixos que a gente estudou aqui. Observem as características que envolvem ali, e se vocês tiverem Sol e Ascendente, o Ascendente vai ser o caminho para esse brilho pessoal desse Sol. Né? E o Sol, por ser regente de Leão, ele tem também todo esse glamour que a gente comentou aqui, esse brilho pessoal, esse dinamismo, essa vitalidade. Leão tem uma questão muito profunda com esse amor à vida, esse gostar da vida, de querer estar aqui e dar o melhor de si, né? E se envolver com o máximo de coisas que motivem ele. É um signo muito motivador. E em Aquário a gente tem aquele que leva essa motivação para o coletivo, que amplia, que leva isso para um nível mais social, que vai lidar com as questões das desigualdades, que vai mostrar. Leão nos ensina a questão do brilho pessoal. E em Aquário ele mostra que cada um tem o seu brilho pessoal. Então, lá em Leão a gente já tem essa consciência de que brilho pessoal não é algo exclusivo, né? Eu não sou um ser iluminado aqui, especial, que tem algo assim muito diferenciado dos outros. Eu tenho algo que só eu tenho, né? Esse brilho pessoal é só meu. Cada um tem a sua individualidade, mas não é que um ser é supremo e superior a todos os outros. Leão sabe disso, e a gente fala ali em Leão da generosidade justamente por causa disso, porque ele consegue se tornar motivador, porque ele tem essa percepção de que cada um tem o seu brilho pessoal. Mas é claro, quando esse arquétipo está bem desenvolvido, a gente tem leoninos super motivadores, que levam as pessoas, que auxiliam, que motivam, que inspiram. Quando a gente não tem esse Sol bem desenvolvido, aí a gente pode ter as questões de egoísmo, de narcisismo, de um olhar unicamente para si, muito individualizado, né? Mas quando a gente chega lá em Aquário, essa noção de que cada um tem o seu brilho
ganha uma força muito de coletivo, de sociedade, de grupo e de uma parte de um todo, né? Então a gente percebe que é o meu brilhozinho pessoal aqui com as questões que eu tenho desenvolvidas, que se encaixam nas suas, que se encaixam na do outro, que se encaixam na do outro, e assim a gente vai construindo algo muito maior. A gente vai fazendo uma coletividade de pessoas que entendem o seu próprio brilho, né? Que entendem a sua capacidade de cooperação. Então é muito forte esse eixo. Esse eixo tem uma importância muito grande, tanto na análise de mapa natal, como na análise do coletivo mesmo, da nossa consciência social, né? Porque é aqui que a gente forma essa consciência. Primeiro a gente forma a consciência individual lá em Leão, e aí depois a gente começa a expandir e a perceber essa consciência coletiva. Se eu não tenho essa consideração, esse olhar para mim, essa capacidade de enxergar esses potenciais em mim mesma e só me dedico à questão social e me dou por completa o outro, eu não estou entregando realmente o meu potencial, porque eu tenho várias questões que eu preciso descobrir em mim primeiro, para depois eu conseguir ajudar da melhor maneira possível, né? E a gente ir aprendendo juntos, né? Nem Aquário está separado de Leão, assim como Leão também não. Esses arquétipos, eles, como todos os outros, né, são opostos e complementares. Eles se complementam nessas questões. E aí, se por um lado o Leão tem essa ligação muito profunda com a vida, esse prazer, essa busca por aproveitar os prazeres da vida, em Aquário a gente tem uma necessidade constante de mudança. O aquariano está sempre querendo ajustar alguma coisa, mudar alguma coisa. Tem uma música do Raul Seixas, inclusive, que é muito esse arquétipo aquariano, que ele fala que ele o nome da música é Carpinteiro do Universo Inteiro, e ele fala que eu não sei porque eu nasci para querer ajudar, querer consertar o que não pode ser. É esse sentimento aquariano, é essa vontade de estar mudando as coisas, estar inovando, trazer alguma coisa nova, pegar aquela questão e de alguma forma aquilo precisa inovar, aquilo precisa ser remexido, né? Aquariano, ele não consegue ficar na mesma situação por muito tempo. Tem ali um bichinho mexendo que tem que estar sempre mudando, alterando, pensando coisas novas. Mesmo que seja a mesma situação, mas ele precisa dar um toque de inovação naquilo, né? Ele não consegue sossegar, ele não consegue ter aquele sentimento de estar parado, né? O Leão, ele até tem uma questão que falam que leonino tem a questão da preguiça, tanto quanto Touro, e ele tem esse lado mais de, não é nem de preguiça, mas é de saber aproveitar, de saber ali curtir uma boa paisagem, de relaxar, de curtir as coisas boas, né? E o Aquário, ele tá sempre muito no campo das ideias. Então, às vezes, é difícil sair desse campo das ideias e relaxar um pouquinho. Tem sempre alguma coisa para mudar, tem sempre algo para ser feito, né? Tem muita essa agitação interna. Então, o que um aprende com o outro aqui, nesse arquétipo, é o aquariano relaxar um pouco, aprender a aproveitar um pouquinho a vida, curtir um pouquinho as coisas. E o leonino também mudar quando necessário, dar uma mexida aí, né? Revirar as coisas quando for preciso. Como a gente falou aqui, eles são opostos complementares. Então, ao mesmo tempo que eles se opõem, mas eles se preenchem, eles se complementam, então acaba que as características que ambos têm, a gente observa no outro polo, mas de uma forma diferente. Então, vamos pegar a questão que a gente falou de Leão, sobre esse lado mais afetuoso, de ser amoroso, de ter essa necessidade de envolvimento emocional com as coisas. Aquário tem isso também, mas é em um nível coletivo. Essa necessidade da doação, de se envolver, é num nível coletivo. Então, e é num nível mais impessoal, mais solto. Então, Aquário acaba tendo uma questão engraçada até, que é a percepção de tratar as questões íntimas com uma riqueza maior do que as questões coletivas,
com um distanciamento maior que as questões coletivas. Então ele se envolve mais com o coletivo do que com aquela ONG, aquele projeto que ele se envolveu, do que propriamente com as pessoas que são da família, que são mais próximas, né? A intimidade acaba sendo mais distante do que o que está lá fora, do que o coletivo. E Leão é o contrário, né? O que é meu, íntimo meu, é onde eu coloco mais emoção, e o que tá lá fora é onde às vezes não tem tanto essa doação assim. Mas o que a gente tem que encontrar aqui nesse eixo é a gente conseguir chegar num equilíbrio em que eu consigo doar esse afeto na mesma proporção, tanto para aqueles que estão próximos quanto para aqueles que eu tenho mais distante, né, que não fazem parte do meu ciclo direto. Ambos têm a criatividade muito desenvolvida também, mas Leão é a criatividade mais artística, mais envolvida com a parte estética, com a parte inspirada, com a parte de colocar emoção, criar a partir de algo que eu sinto. Em Aquário a gente tem a criatividade da inovação, das ideias, de escrever um texto, de criar uma nova forma de fazer alguma coisa. É mais uma criatividade voltada para o mental, para o campo das ideias. Mas ambos têm muito essa necessidade de expressão dessa criatividade. Então, nesse eixo aqui é muito importante também deixar essa criatividade fluir. E a partir desse desenvolvimento, dessa criatividade, da expressão dessa afetividade que a gente falou aqui, é que esse eixo vai desenvolvendo a nossa identidade pessoal e coletiva, né? Pessoal em Leão, coletiva em Aquário. A gente vai se formando como uma marca, como um ser, como algo a ser entregue aqui, né, para colaborar com o todo. Então é bem importante observar onde vocês têm esse arquétipo, esses dois arquétipos, e como que está se dando essa formação, em que casas que estão esses dois e como eles estão atuando, aonde que está esse lado mais pessoal, aonde que está esse lado mais coletivo, mais dado às questões mais abertas, mais abrangentes, né? Ao que está mais distante ali da nossa realidade. Então observem no mapa de vocês. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui embaixo também, que a gente vai tirando as dúvidas. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que a gente vai tratar do último eixo, que é o eixo de peixes, Virgem e Peixes. Então, super beijo, vejo vocês por lá. Até mais, tchau, tchau.